Então, Trump acabou de anunciar que talvez proíba a lei Sharia nos Estados Unidos porque ela é incompatível com os valores ocidentais. E, gente, sério, uma salva de palmas. Esperamos há muito tempo por esse dia. Vamos ouvir o que precisamos ouvir. Nós temos tantos inimigos, eu sinto que estão dentro dos nossos próprios portões. Temos a DSA e temos o Islã, a Aliança Vermelha e Verde, algo que eu coloquei no quadro negro quando estava na Fox. E eu disse, isso vai acontecer. E todo mundo disse que eles nunca iriam trabalhar juntos. E é exatamente isso que está acontecendo. Você apoiaria ou assinaria uma lei que proibisse a Sharia nos Estados Unidos? E quando se trata dos marxistas, que conselho você daria ao Partido Republicano para começar a se conectar com as pessoas que sentem que há uma crise do custo de vida nos Estados Unidos, especialmente para os jovens? E os marxistas estão se aproveitando disso e explorando tudo isso. Qual é o conselho que você tem? Sim, eu diria duas coisas. Primeiro, sobre a lei Sharia, eu diria absolutamente que isso não tem nada a ver com este país. Não existe lei Sharia aqui. E você tem alguns focos disso, como você sabe. E eu diria não. E você vai para Londres, você vai para Paris. É quase como um segundo modo de vida. É ridículo. E eu estaria absolutamente do seu lado nisso. Do lado de muitas outras pessoas também. Porque, sabe, você e eu somos pessoas que acho que somos mais baseados no bom senso do que na ideologia. Tudo se resume à boa política. Tudo se resume ao bom senso, de qualquer forma. Mas eu proibiria absolutamente essa questão da Sharia. E isso está acontecendo um pouco neste país. E quando vemos isso, nós tiramos e você tem que tirar. Você tem um sistema. Nós temos um ótimo sistema. Às vezes é muito frustrante, mas é o melhor que existe. Está aí, você ouviu. Trump está concordando conosco que a questão da Sharia é um problema real, real mesmo. E há muitos, muitos outros políticos que agora estão vindo a público e dizendo isso. E, gente, acho que essa pode ser a mudança que estávamos esperando, tipo uma mudança legislativa. Obviamente, vai ser complicado aprovar de fato uma proibição da lei Sharia por causa das liberdades religiosas. Porque nos Estados Unidos, acreditar na liberdade é algo muito, muito, muito importante. Que é exatamente o que a lei Sharia está tentando atacar. Então eu não ficaria surpresa isso se tornar um dos maiores temas dos próximos anos, tentando descobrir como lidar com um inimigo que está realmente usando um sistema muito inteligente contra você. Mas o tempo dirá. E como dissemos, muitas outras pessoas estão se manifestando. Vamos falar sobre tudo isso. Mas, rapidamente, uma palavra para nossos patrocinadores. Obrigada por estarem aqui. Bem-vindos ao Punchback. Eu sou a Ira Kay. Cada um de vocês está apoiando esta página ao se inscrever, divulgar e fazer todas essas coisas. Então, obrigada. Nós agradecemos. E claro, comprando dos nossos patrocinadores. As empresas de cuidados com a pele adoram fazer grandes promessas que não conseguem cumprir. Mas, como vocês devem ter notado, minha pele. Sim, eu vejo vocês nos comentários achando que eu tenho 10 anos. Eu pensei em contar pra vocês sobre a empresa que eu amo, OneSkin, que não é uma empresa comum de cuidados com a pele. Veja, eles nunca tiveram a intenção de se tornar uma empresa de cuidados com a pele. Fundada por 4 cientistas PhD em longevidade, eles focam em uma coisa: o envelhecimento da pele. Soluções rápidas e superficiais nunca foram o objetivo. E depois que você experimenta a mudança, nunca mais volta atrás. Eu preciso te avisar. Eu já convenci praticamente todo mundo que eu conheço a começar a usar. E vou te convencer também. Quero dizer, as 10.000 avaliações 5 estrelas também são um ótimo argumento. Desenvolvido com base em mais de 10 anos de pesquisa em longevidade, OneSkin está te ajudando a conquistar a sua pele mais saudável agora e conforme você envelhece. Então, por tempo limitado, experimente o OneSkin com 15% de desconto usando o código MEIRA em oneskin.co/meira. São 15% de desconto em oneskin.co com o código MEIRA, MEIRA. E depois que você comprar, eles vão te perguntar onde você ouviu falar deles. Então, por favor, apoie o nosso programa e diga que foi a gente que indicou. Meira. Ok, pessoal, então vamos voltar a falar sobre essa proibição da Sharia e o que está acontecendo. Porque as pessoas estão falando sobre isso. Vamos ver. Estamos vendo ataques terroristas do islamismo radical dentro das nossas próprias fronteiras? De onde isso veio? O Islã é em grande parte estranho à história americana. Certamente não chegou aos Estados Unidos no Mayflower. É algo que nós deliberadamente importamos para o nosso país, como uma questão de política de imigração. Ok, quem é esse cara? O deputado Brandon Gill diz que se não começarmos a proibir a Sharia na América, o Islã vai nos destruir. E ele está absolutamente certo. Existe uma mentalidade terrível, uma mentalidade perigosa dessas pessoas que tentam entrar e tomar conta de sociedades que acreditam em liberdade. E isso é algo que as pessoas estão vendo cada vez mais. E entendendo a importância de lidar com isso, não como tirar as liberdades religiosas das pessoas que apoiam o islamismo, mas sim como uma ameaça essencial que deve ser tratada como uma ameaça terrorista que quer tirar tudo em que acreditamos, como uma invasão de verdade. E isso vai nos destruir, assim como está destruindo a Europa agora. Certo. É nosso dever enfrentar isso.
defender nossos valores e proibir culturas e ideologias estrangeiras que não estejam de acordo com a nossa estrutura de governo. E é por isso que eu tenho orgulho de fazer parte do grupo parlamentar América Livre da Sharia. Estamos vendo ataques terroristas quero dizer... Sim, livrar a América da lei Sharia. Esse é literalmente o primeiro passo. Você consegue imaginar se a Grã-Bretanha tivesse percebido isso, tivesse a visão de entender que isso era um problema real e tivesse proibido? Com o que estaríamos lidando agora, em vez do que realmente está acontecendo lá? O que você viu em lugares como Dearborn é o próximo passo, enquanto eles tentam impor a lei Sharia. Eles tentam usar sua lei religiosa extrema para obrigar pessoas que não são muçulmanas a cumprir a lei Sharia. E isso é fundamentalmente inconstitucional. Isso foi dito pelo senador Ted Cruz. Para quem não conhece, ele é muito contra a islamização da América. É ilegal. A lei Sharia não tem nenhum lugar nos Estados Unidos da América. Aliás, Abdullah al-Sayed fala abertamente que está vinculado à lei Sharia e a segue em sua vida. E entenda que os islamistas, eles não estão falando sobre um muçulmano em particular escolher seguir sua fé. Isso a Constituição protege. Todos podem escolher sua própria fé. Eles estão falando sobre usar os requisitos da lei Sharia para obrigar todos, para controlar todos. Esse é o problema com isso. Não se trata das pessoas. Se você quiser praticar a lei Sharia na privacidade da sua própria casa, como indivíduo, e não impactar outras pessoas, como não casar com meninas de 9 anos, mas apenas se cobrindo, você pode. O problema com a lei Sharia é que ela acredita que todo mundo também tem que cumpri-la. E é aí que isso se torna um problema. E eu ouço muito, mas você não proibiria as pessoas de seguir a lei judaica? Ou não proibiria as pessoas de seguir, seja lá qual for a lei cristã? E é assim, a diferença é que essas pessoas não estão saindo por aí tentando fazer todo mundo se converter e se tornar igual a elas. Esse é um grande problema quando você tem um sistema legal perigoso. Muito perigoso. Perseguir os cristãos, perseguir os judeus, transformar isso na lei aplicável do país. E isso é totalmente incompatível com a Constituição. Precisamos, em especial, das autoridades. Precisamos do Procurador-Geral dos Estados Unidos. Precisamos do Procurador-Geral do Texas e precisamos dos procuradores e promotores dos Estados Unidos para irem atrás, em primeiro lugar, daqueles que estão enviando dinheiro para terroristas. E isso está acontecendo em números muito significativos. Mas, em segundo lugar, para aqueles que estão tentando criar estruturas para impor a Sharia, porque isso é fundamentalmente ilegal. Aí está. É isso. Não se trata de tirar liberdades religiosas específicas dos islamistas. Trata-se de impedir que eles construam uma infraestrutura e um sistema que signifique que você não tem liberdades pessoais fora da Sharia. Agora lembre-se, isso é algo contra o qual muitas pessoas estão se manifestando. E os islamistas estão surtando. Tem a Nancy Mace. E o candidato ao Senado de Michigan, Abdul El-Sayed, foi pego em Oklahoma defendendo a Sharia. E tentaram proibir a Sharia há menos de uma década. Essas forças estão vivas e ativas até hoje. Este é um discurso principal em um banquete da CAIR Oklahoma. Ele falou por 16 minutos, enquanto falava alegremente sobre como a antiga proibição da Sharia em Oklahoma havia sido derrubada. Vocês sabem quem é Abdul El-Sayed? Ele é potencialmente um representante democrata de Michigan no Senado. Tipo, ele. E ele acredita e ama a Sharia. Novamente, a importância de falar sobre isso não pode ser subestimada. Apenas ouçam eles. Você é ignorante. Você está trapaceando. Pare com isso. Processo federal contra a Homeland Foundation, dona do MAS, foi isso? Lembre-se, a questão aqui não é se você deve impedir que islamistas pratiquem sua religião. Todos devem poder praticar suas próprias religiões na privacidade de suas casas. A questão é se eles podem impor a Sharia para nos obrigar a segui-la também. E existem muitos islamistas diferentes que vão por aí, como este aqui, dizendo: não, a Sharia é linda, blá blá blá. Eles podem ser ignorantes ou estão mentindo. Eles podem não saber do plano dos islamistas de tomar o controle. Ou estão simplesmente mentindo na sua cara e repetindo todos os argumentos que esse pessoal costuma dizer. Não, é legal. E a gente não tem realmente um plano de conquistar nada. Do que você está falando? É só sobre não matar e todas essas bobagens. Sua religião. O Alcorão e os Hadiths. Espera, eu nem expliquei o que é isso. Isso foi no Texas. Havia uma barraca pedindo a proibição da Sharia. E os islamistas estavam surtando com isso. A vida de Maomé está ok. Ensine que você deve matar os infiéis onde quer que os encontre. Meu Deus. Isso é horrível. Então, se a Bíblia for verdadeira, então o Islã é falso. Porque o Islã disse que Jesus é Deus.
Se você acredita que a Bíblia é falsa, então de qualquer forma... Eu não consigo lidar com tudo isso. Vamos ouvir outra pessoa falando sobre isso? Este é o deputado do Texas, Keith Safe. Ele tem um aviso. Certo, e isso vem do Texas. Todos nós sabemos o que está acontecendo lá. Aqui está o que está acontecendo agora, no estado da Estrela Solitária. Existem vários empreendimentos habitacionais exclusivos para muçulmanos que já existem ou estão em fase de planejamento, incluindo o Meadows Epic City, bem ali no meu distrito. Atualmente, está sob investigação pelo estado do Texas. Um imã islâmico em Dallas chamou a polícia para denunciar um colega muçulmano simplesmente por conversar com um pastor cristão. Um imã na região de Houston foi filmado ameaçando ocupar lojas que vendiam produtos incompatíveis com a Sharia. Lembre-se disso em contraste com este vídeo em que ela diz: "Meu Deus, o que você está dizendo? Não é isso que está realmente acontecendo?" E então, ouça o que os islamistas estão realmente fazendo na prática. Ontem mesmo, em uma escola pública de ensino médio financiada pelos contribuintes, no meu distrito, um grupo islâmico montou um estande durante o horário escolar para distribuir corões, sem autorização. Eles fizeram isso. Esses exemplos se multiplicam diariamente. A disseminação ficou tão séria que no dia 3 de março, uma proposta para banir a Sharia vai aparecer na cédula das primárias do Texas. E eu encorajo todos os terranos a irem às urnas e votarem a favor dessa proposta. Porque como vai o Texas, assim vai a nação. E como vai a nação, assim vai o mundo. Amém. Vamos torcer para que essa questão da Sharia realmente ganhe força, que seja proibida e interrompida. E pelo menos legislativamente teremos uma chance de lutar contra isso, se não apenas pela mídia. Obrigada pela sua atenção a este assunto.